Bom dia e boa tarde a todos. Bom, iremos fazer agora a correção do exercício sobre número atômico, massa atômica, ou seja, o estudo da estrutura de um átomo. Bom, a nossa fórmula para calcular a massa será massa, que é representado pela letra A, igual a Z mais N. É uma fórmula simples que só tem dois valores para encontrar o terceiro. O A igual a Z mais N, onde o A será a nossa massa, o Z o número atômico ou próton e o N nós estamos falando do neutro. Então A igual a Z mais N nós iremos utilizar para resolver as nossas questões. Primeira questão, ele diz o seguinte: qual o número de massa A de um átomo de cálcio, Z igual a 20, com 20 nêutrons? Então, eu quero encontrar a nossa massa, que é o A, Z ele deu que é 20, e N também é o mesmo valor, 20. A fórmula será que a massa igual a número atômico mais neutro. Se eu quero encontrar a massa, o número atômico é 20 e o número de nêutron também é 20. Então a massa eu irei somar 20 mais 20. Encontrei a massa, número de massa deste átomo de cálcio. Segunda questão. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons e 83 elétrons e 126 nêutrons, ou seja, ele tem 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Lembramos que a nossa fórmula é A igual a Z mais N, ou seja, número atômico é igual a número de prótons e somado com o nêutron iremos encontrar a massa. O elétron não irá participar deste cálculo, calcular a massa. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa deste átomo? Ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons. Então, o número atômico ele já está dado, já foi mencionado na questão. Será 83, que é o número de prótons. Prótons igual a número atômico. Ele quer, respectivamente, o número atômico e a massa. Se eu tenho 83 prótons, a resposta correta será a letra A, B ou C. Porque, respectivamente, quer dizer que o primeiro será o número atômico. Eu tenho na questão, número atômico Z, 83, que é o número de prótons, elétron também é 83, nêutrons 126. Eu quero encontrar a massa deste átomo. A fórmula será A igual a Z mais N. Eu tenho a massa, eu vou somar o número atômico, que é 83, com o número de nêutrons, que é 126. 126 mais 83, eu tenho o número de massa, 209. Então, a resposta correta será letra A. Número atômico é igual ao número de prótons, e eu somei os nêutrons mais o 83, deu 209. Resposta item A. Terceira questão, semelhante à primeira. A segunda. O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons, 17 elétrons, possui número atômico e número de massa igual a. Ou seja, segunda questão, número atômico é igual ao número de prótons. Então, o número atômico será 17. E agora, a nossa massa teremos que calcular somando 17, que é o número atômico, mais 18, que é o número de nêutrons. Então, nós temos número atômico, já
foi dado na questão, que é igual a 17, que é os prótons. O N é 18, que é o nêutron. Ele quer os elétrons, 17, não participa desse cálculo. Ele quer o número atômico, já encontramos lá em cima. E a massa, faremos o nosso cálculo somando Z mais N. 17 mais 18, 35. Então, o item correto será item D. 17, próton é igual ao número atômico. E o 35, eu somei o 17 mais 18, 35, que é a massa deste átomo. Quarta questão, iremos responder umas questões, umas perguntas sobre o átomo. Primeira questão, que é primeiro item A. Que partículas constituem o átomo? As partículas fundamentais são 3, as mais importantes, que são o próton, o nêutron e elétrons. Então, as partículas que constituem o átomo são 3, as principais: prótons, nêutrons e elétrons. Certo? Muito fácil. Próton, nêutron e elétron, são 3. Letra B. Que partículas constituem o núcleo do átomo? O átomo é dividido em 2 regiões. Nessas regiões irá se encontrar essas 3 partículas. Quais se encontram no núcleo do átomo? O núcleo do átomo irá se encontrar, quem está presente no núcleo são os prótons e os nêutrons. Então, núcleo, eu tenho próton e nêutron no núcleo. E a letra C, o item C, que partículas constituem a eletrosfera do átomo? O núcleo são os prótons e nêutrons, e a eletrosfera, ou nome eletrosfera, os elétrons. Ok? Então são 3 partículas, 2 no núcleo, que é o próton e nêutron, e a terceira partícula são os elétrons, se encontram na eletrosfera do átomo. Letra D. No átomo, quais são as cargas positivas? Então eu tenho carga mais e carga menos, positiva e negativa. Qual dessas partículas será positiva? Será os prótons. Prótons é as partículas positivas do átomo. E letra E, ele quer saber as partículas negativas, que são os elétrons. Então, nós temos 3 partículas, revisão, 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. O átomo possui núcleo e eletrosfera. No núcleo se encontram os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera, os elétrons. Carga positiva, próton; carga negativa, elétron. E o nêutron, carga neutra, 0, sem cargas. Quinta questão, eu tenho um átomo genérico, ou seja, um X. Ele dá essa seguinte tabela: esse átomo X possui 13 prótons, 14 nêutrons e 3 elétrons. Ou seja, ele quer saber a massa deste átomo. Será quanto? Então eu tenho número atômico é igual ao número de prótons, ou seja, número atômico 13, número de nêutrons ali 14, e eu irei encontrar a massa. Somando A igual a Z mais N, estaremos encontrando essa massa. O Z será 13 e o N 14. 13 mais 14 será resposta letra D.